Queimar gordura deveria ser uma função biológica básica, mas, para milhões de pessoas, tornou-se uma batalha silenciosa travada em academias e cozinhas ao redor do mundo. A estratégia convencional parece infalível. Tudo é feito corretamente. A ingestão calórica é reduzida, a fome é suportada e o corpo é levado ao limite na esteira. No entanto, a balança permanece como um tirano implacável. A gordura em excesso continua. Ou vai e depois volta. Por décadas, a humanidade foi doutrinada com uma visão sedutora, porém perigosamente simplista. A teoria do balanço calórico como fator principal na regulação do peso corporal. E é preciso ser brutalmente honesto aqui. Ninguém está desafiando a física. É óbvio que a primeira lei da termodinâmica é imutável. Se alguém parar de comer, emagrece. A conta matemática sempre fecha. Mas usar essa verdade elementar para tratar a complexidade da obesidade é o equivalente a explicar a queda de um avião dizendo que foi culpa da gravidade. É uma afirmação correta, mas não explica a causa do acidente. Dizer a alguém que luta contra o peso que basta comer menos é tecnicamente correto, mas biologicamente ingênuo. Isso não corrige o desequilíbrio metabólico e hormonal que sustenta o problema. É como dizer a alguém com depressão apenas fique feliz. O objetivo está claro, mas a doença por trás é ignorada. Antes de pensarmos em números de calorias ingeridas, existe uma pergunta muito mais importante. O que o meu corpo está fazendo com essas calorias? A resposta mora na qualidade, não na quantidade. Os alimentos diferem em sua composição nutricional e enviam sinais distintos às células. Afinal, ingerir calorias não é a mesma coisa que nutrir o organismo. Ainda assim, é muito comum encontrar na internet comparações de alimentos baseadas puramente em números. Alimento A tem tantas calorias, alimento B tem menos, logo emagrece mais. Atenção! Esse conteúdo visa mostrar como essa matemática de padaria falha dentro da complexidade do corpo humano. E claro, mostraremos como colocar o corpo em um estado natural de queima de gordura. Não se trata de pisar no acelerador com estimulantes ou termogênicos, mas sim de soltar o freio de mão metabólico que está travando seus resultados. O que precisamos é dar as condições certas para que isso aconteça naturalmente. O primeiro ponto a entender é: quando existe o desequilíbrio metabólico e hormonal que mencionamos, o corpo entra em modo de economia, tentando preservar a gordura. É por isso que muitas pessoas sentem que o peso parece travar, mesmo passando fome. Segundo, esse tipo de restrição sem critério de qualidade, focando apenas na quantidade, pode até reduzir o peso na balança, mas o corpo, desesperado por energia e sem nutrientes, começa a canibalizar seus próprios músculos para sobreviver. E perder massa magra nesse processo significa destruir a eficiência do seu metabolismo, abrindo as portas para o efeito sanfona. Terceiro, o corpo não vai só proteger a gordura corporal com todas as forças, ele vai aumentar a fome a níveis insuportáveis. O segredo, portanto, não está na matemática, está na eficiência biológica. O corpo precisa reaprender a ser híbrido. Em vez de depender só da glicose, deve lembrar sua função ancestral. Usar também a gordura como energia. Isso é o que chamamos de flexibilidade metabólica. O ponto central é que o tecido de gordura não é um depósito inerte de calorias. Ele é vivo, ativo, extremamente sensível aos sinais hormonais. E o que define seu crescimento ou redução não é apenas a quantidade de calorias, é o ambiente hormonal em que essa energia chega. Em termos simples, calorias fornecem energia, hormônios decidem o destino dessa energia. E entre diversos hormônios que atuam nesse processo, existe um que desempenha um papel central: a insulina. É a insulina que dá o sinal: usar a energia agora ou guardar para depois. Mas há outro detalhe quase sempre esquecido. Vitaminas e minerais não fornecem energia, mas, sem eles, nenhuma célula consegue transformar energia em vida. Quando faltam, o metabolismo perde eficiência. Quando juntamos tudo isso, fica claro que o total de calorias deveria ser uma consequência das escolhas, não o ponto de partida. Para entender como fomos levados a acreditar no contrário, e antes de entrar nas dicas práticas, precisamos voltar um pouquinho no tempo, porque esse entendimento é fundamental. Final dos anos 70 e início dos anos 80. A condenação da gordura saturada já estava bem estabelecida, e essa história foi contada no vídeo anterior. Mas, naquele momento, uma nova mudança começava a ganhar força.
A discussão sobre gordura passa a ser traduzida em mensagem de mercado. Enquanto os óleos vegetais refinados seguiam sendo promovidos como alternativas mais saudáveis, uma outra mensagem ganhava força total. E essa nova mensagem favorecia, principalmente, produtos que não dependiam de gordura para existir, ou produtos que podiam ser reformulados, adaptados, ajustados à nova regra do jogo. Mas retirar, reduzir ou não usar gordura em um alimento não é um detalhe pequeno. Quando a gordura sai, o produto perde corpo, perde palatabilidade. E para resolver esse problema, a solução foi bem simples: colocar no lugar da gordura açúcar ou outros carboidratos refinados. Isso tudo acontece num momento muito específico da história. No fim dos anos 70, um novo adoçante começa a se espalhar pela indústria: o xarope de milho rico em frutose, barato, fácil de usar e perfeito para esses produtos com baixo teor de gordura. O recado com essa nova mensagem era simples: baixo teor de gordura significava mais saúde e menos obesidade. Foi uma generalização perigosa. De repente, a distinção entre tipos de gordura desaparece. A ideia que chega às pessoas é direta: toda gordura deve ser evitada, não importa qual. Não importa que o corpo humano dependa de gordura para formar hormônios, células e tecidos. A regra virou uma só: reduz a gordura, como se todas fossem ruins. E foi aí que a teoria do balanço calórico encontrou o cenário perfeito. Veja, 1 grama de gordura tem cerca de 9 calorias. 1 grama de açúcar ou de carboidrato tem cerca de 4. Ou seja, a gordura é mais calórica. Ao trocar gordura por açúcar e amidos, a indústria pôde estampar nos rótulos: menos calorias, baixo teor de gordura, light ou zero gordura. Tecnicamente era verdade, biologicamente era uma armadilha. Para ilustrar o absurdo dessa época, basta olhar para o fenômeno dos biscoitos Snackwells nos Estados Unidos. Eles foram lançados com embalagens verdes e a promessa explícita de fat-free, zero gordura. O resultado foi uma histeria coletiva. As pessoas não compravam apenas um pacote, compravam caixas inteiras. Lojas precisaram limitar a quantidade por cliente. Eram biscoitos ultraprocessados com farinha refinada e grandes quantidades de açúcar, consumidos sem culpa, porque o rótulo transmitia uma falsa sensação de segurança metabólica e funcionava como uma absolvição moral. Se não tem gordura, não engorda. Esse fenômeno ficou conhecido como o efeito Snackwells, um símbolo claro da vitória do marketing nutricional sobre a fisiologia humana. Tudo isso nos revela algo fundamental. A teoria das calorias, usada de forma simplista, foi perfeita porque transferiu a culpa para o indivíduo. Se a pessoa engorda, a responsabilidade é dela. Faltou disciplina, faltou autocontrole, comeu demais, não soube fechar a boca. E vamos ser justos aqui. Sim, a decisão final é do consumidor. Ninguém é forçado a comer. A questão crítica é o ambiente onde essa autonomia é exercida. Nossas escolhas hoje são feitas em um cenário onde o alimento deixou de ser apenas nutrição para se tornar tecnologia de hiperpalatabilidade. Estamos falando de produtos desenhados milimetricamente para vencer a sua fisiologia. Eles sequestram a química do seu corpo. De um lado, a saciedade é silenciada. Do outro, picos crônicos de insulina impedem fisicamente a queima de gordura. O autocontrole se torna biologicamente insustentável. A teoria das calorias ignora convenientemente essa bioengenharia. Ela reduz uma sofisticada manipulação hormonal a uma simples aritmética, servindo como o álibi perfeito para blindar o produto. Em 2013, em meio à pressão pública sobre o papel das bebidas açucaradas na epidemia de obesidade, a Coca-Cola lançou uma campanha com uma mensagem clara: todas as calorias contam. Se você consome mais do que gasta, você engorda. Essa mensagem ajudou a consolidar, no imaginário popular, a ideia de que o peso corporal é regulado principalmente pela matemática das calorias. Tudo virou número, tudo virou cálculo, tudo virou controle. A própria pirâmide alimentar do século passado já reforçava essa lógica. O conselho oficial era claro: a base da dieta deveria ser feita de carboidratos processados. Mas nem sempre foi assim. Nossos avós, e todas as gerações antes deles, nunca pesaram 1 grama de comida. Eles nunca usaram um aplicativo para contar calorias. Em muitas culturas, a comida de verdade era abundante. Comia-se até a saciedade. E, no entanto, a obesidade era uma raridade clínica. O corpo sabia exatamente o que fazer com o alimento.
Hoje temos a contabilidade perfeita e a saúde falida. O paradoxo é cruel. Nunca fomos tão obcecados por contar calorias e nunca estivemos tão pesados. Milhões de pessoas vivem numa guerra diária contra uma fome que parece não ter fim e perdendo a batalha contra o próprio peso. E elas perdem porque estão tentando resolver um problema biológico usando apenas física. Caloria é medida de calor, de energia. Isso é física. Mas biologia não é apenas física. Biologia é química regulada. Alimentos com a mesma quantidade de calorias podem gerar respostas opostas dentro do organismo. Veja, existem 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Todos fornecem energia, mas eles falam línguas diferentes com o seu corpo. De maneira geral, carboidratos, especialmente os refinados e de rápida absorção, elevam mais a glicose e estimulam mais a insulina. Gorduras têm impacto mínimo na insulina. Proteínas também estimulam a liberação de insulina, mas geralmente vêm acompanhadas de outros sinais hormonais, como o glucagon. Elas promovem maior saciedade e fornecem aminoácidos essenciais para a construção de tecidos, produção de enzimas e hormônios, além da manutenção da massa muscular, essencial para um metabolismo saudável. Ou seja, a caloria informa a quantidade de energia que entrou. Os hormônios decidem o destino dessa energia. 100 calorias de açúcar dão a ordem estoque isso imediatamente. 100 calorias de ovos ou carne dão a ordem use isso para construir e reparar. O número é o mesmo, a ordem metabólica é bem diferente. O problema é que o padrão alimentar moderno mantém a insulina gritando a ordem de estocar o dia inteiro. E quando a insulina está alta, o corpo segue uma regra biológica clara. Se há energia sobrando no sangue, a queima do estoque de gordura é inibida. Traduzindo para o português claro, insulina alta tranca a saída de gordura das suas células. Isso explica o drama que muita gente vive. A pessoa come pouco, mas ela belisca o tempo todo alimentos leves, barrinhas de cereais, bolachas integrais, sucos de fruta. É energia rápida chegando em doses constantes. A insulina nunca baixa, a porta do estoque nunca abre. Por isso, se você quer ativar a queima de gordura de verdade, o caminho não começa com uma calculadora. Ele começa criando o ambiente biológico adequado para que o corpo volte a acessar a própria gordura. Manter a insulina cronicamente elevada não é apenas um detalhe. Reduzi-la de forma consistente é um pré-requisito fisiológico para liberar a gordura corporal. E aqui vale uma distinção importante. Emagrecer não é a mesma coisa que queimar gordura corporal. É possível perder peso por restrição extrema, perder água, perder massa muscular e até densidade óssea. Tudo isso pode acontecer mesmo com a insulina relativamente alta. Mas aqui estamos falando de algo diferente, algo que seja sustentável e, acima de tudo, saudável. Então, como viramos essa chave? Como saímos do modo de armazenamento para o modo de queima? Aqui vamos citar 5 alavancas naturais que podemos acionar para baixar a insulina e permitir que o corpo acesse seus estoques de energia. Vamos a elas. Primeira, parar de beliscar. Comer a cada 2 ou 3 horas mantém a insulina constantemente elevada. Intervalos maiores entre refeições permitem que a insulina caia. Isso faz com que o corpo consiga trocar de combustível, saindo da glicose e entrando na gordura. Segunda, priorizar a construção e a saciedade. A proteína é o macronutriente mais caro para o corpo processar. Ela exige energia para ser digerida, o que chamamos de efeito térmico dos alimentos. Além disso, é fundamental para preservar a massa muscular e gerar saciedade real. As gorduras naturais cumprem um papel estratégico. Nutrem sem disparar picos de insulina e ajudam o corpo a lembrar como usar gordura como combustível. Isso, na prática, significa reduzir carboidratos de rápida absorção, aquela energia fácil que chega o tempo todo, e priorizar boas fontes de proteína e gorduras naturais. Aqui, o objetivo não é exagerar, é substituir e priorizar com lógica biológica. Terceira, músculo é a sua armadura metabólica. Músculo não é apenas estética. Músculo é um órgão metabólico ativo. Cardio em excesso, combinado com pouca comida, em corpos não adaptados a usar gordura como combustível, ensina o organismo a economizar recursos. Em outras palavras, o metabolismo fica mais lento. Treinos de força fazem o contrário. Eles melhoram a sensibilidade à insulina e à taxa metabólica basal. Quarta, jejum intermitente, com critério. Jejum não é obrigação, não é competição, e seus efeitos variam conforme o metabolismo de cada indivíduo.
Mas, quando bem aplicado e respeitando a condição metabólica individual, ele cria algo poderoso, tempo com insulina baixa, e melhora da sensibilidade a esse hormônio, facilitando o acesso às reservas de gordura corporal. Quinta, sono. Dormir mal eleva o cortisol. Cortisol alto aumenta a glicose. Mais glicose exige mais insulina. É um ciclo que sabota a queima de gordura. Ajustar o sono é fundamental. E para finalizar, acelerar a queima de gordura não é forçar o corpo, é parar de atrapalhar. É claro que existem condições diferentes, pessoas diferentes, metabolismos diferentes. Outros hormônios podem estar em desajuste. Nem todo mundo engorda do mesmo jeito, nem todo mundo responde da mesma forma aos carboidratos. Mas existe uma regra que vale para todos. Insulina cronicamente elevada é um fator de risco metabólico, com ou sem excesso de peso. Manter a insulina sob controle não é só uma estratégia para emagrecer, é uma estratégia de saúde. Quando esse ambiente existe, o corpo ganha mais liberdade para executar seus próprios processos. Talvez o maior erro dos últimos anos tenha sido tratar o corpo como inimigo, forçar, resistir, punir, quando, na verdade, o corpo sempre tentou ajudar. Ele só estava recebendo os sinais errados. Lembre-se, você não precisa ensinar seu coração a bater, nem seus pulmões a respirar. Seu corpo sabe como queimar gordura. Ele só precisa das condições certas. Existe uma hierarquia biológica, e para o corpo humano, nutrir sempre vem antes do número de calorias.